Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui essa semana. Hoje nós temos uma live com a coach Patrícia, diretamente da Austrália. Hoje, boa noite. Vai chamando os amigos. E a gente vai estar falando sobre como ir além do pensamento positivo, né? Vá além do pensamento positivo. O que acontece que a gente pensa, mas as coisas não estão acontecendo de fato na realidade? A Paty entrou. Ela aqui. Oi, Oi, boa Tati, tudo noite. bom? Tudo bom e você? Oi, boa noite para vocês, tudo bom? Então, eu falei que hoje o tema da nossa live, vou até colocar aqui, vá além do pensamento positivo, né? Porque que a gente pensa e as coisas às vezes não acontecem, né? Uhum. Muito bom. Esse tema é muito interessante que eu ouço algumas pessoas criticarem até o tipo de filosofia de vida que eu tenho, às vezes, eu acho que eu sou otimista até demais, às vezes. E aí parece que eu tô vivendo num outro mundo, assim, às vezes, porque sempre eu consigo ver alguma coisa positiva em algo que parece ser negativo, né? Uhum. E aí parece às vezes que quando a gente está sendo muito positivo, a gente não está sendo realista, né? E eu acho que até as pessoas que me criticam às vezes por ser tão positiva até tem um ponto realmente, né? Que não é só pensar, mas também agir, eu acho, né? E sim, considerar os problemas. Só que eu acredito que se a gente foca no problema, o problema aumenta. Então, por isso que eu costumo focar mais na solução ou em outras coisas que tragam mais propósito ou pensamento positivo, porque parece que o problema vai até ficando menor e também quando você foca no que é positivo, você ganha mais perspectiva e aí até para resolver o problema fica mais fácil quando você não está mergulhado nele, né? Então, assim, eu acho interessante essa perspectiva. Eu acho que todo mundo tem um ponto aí, né? Quem me critica por ser tão positivo e eu também por acreditar muito no valor do pensamento positivo. Mas eu acho que é importante a gente não só ter aquela fé, acreditar que vai estar tudo certo, mas não tomar responsabilidade por fazer acontecer aquilo. Né? Então, assim, acreditar sim vai dar tudo certo é muito importante. Mas daí, como transformar isso em ação? Como você fazer isso acontecer na sua vida? Não só esperar que aconteça para você, mas você tome iniciativa. Né? Então, Uhum. na minha perspectiva, é isso que eu acho que é importante complementar com o pensamento positivo. Né? É ter um plano e ter uma estratégia, né? Inclusive, hábitos são tão importantes nesse processo, né? Porque a motivação te faz iniciar aquilo, você recebe uma inspiração, uma emoção forte te faz iniciar algo, mas você precisa ter alguma estratégia para te manter engajado em continuar fazendo acontecendo aquilo que você deseja na sua vida. O que você pensa sobre o pensamento positivo? Assim, eu sei que esse tema foi você que sugeriu, né? Assim, o que te fez sugerir esse tema? Eu até estava estudando sobre e a gente se pega se conhecendo mais, né? Eu acredito que a gente encontra três tipos de resistência quando a gente não consegue sair do pensamento para a concretização daquilo que a gente deseja, né? Que a primeira, aí a gente pode ter pessoas em três níveis diferentes, porque a gente sempre vai oscilar dentro desses três níveis, que seria o racional, o emocional e o espiritual. Né? Em alguns momentos eu vou estar identificando algum tipo de resistência racional, outros emocional, outros espiritual. Entre o pessoal que está aí assistindo a live, tem alguém que tem algum objetivo, que fica assim, eu fico pensando positivo, mas isso não acontece na minha vida e quer compartilhar? Porque a gente usa o seu exemplo para explicar esses três tipos de resistência. Se alguém se sentir em compartilhar, coloca aí, vou esperar um pouquinho, senão aí a gente continua. Então, quando a gente fala nesses três tipos de resistência, a gente tem que ter um alinhamento. Enquanto a gente não tiver o alinhamento, só o pensamento positivo ele não vai funcionar. E aí a gente consegue Uhum. trazer isso para a prática de várias maneiras, né? A própria natureza, ela ensina que a gente na correria do dia a dia não para observar, né? Mas
Se faz sol, as plantas crescem. Se chove, as plantas crescem, né? Existiu uma ação por trás disso. Alguém já plantou a semente ali. E aí, ninguém compartilhou nada. Vamos lá, na resistência racional, por exemplo. Meu objetivo é comprar um carro ou ter dinheiro, X dinheiro, tá? Qual que é a minha renda atual hoje? E quanto é que eu pretendo ter um dia? Ai, quero ganhar meio milhão, 1 milhão, 2 milhões, não sei. Fixa um lugar. Se você ganha 10 mil e você quer ganhar 1 milhão, você já tem dentro disso uma resistência racional. Porque é muito distante para o seu pensamento. Ah lá, estou tentando estudar para um mestrado e não consigo concretizar esse sonho. Matrícula tem um grande bloqueio escrita. Ela colocou, né? A gente já tem aí... eu não vou colocar nem no emocional o bloqueio dela, eu vou colocar no racional, né? Você já falou para você mesmo que você tem um bloqueio. Você já deu o comando para o seu subconsciente. Então, é isso que está imperando. Você precisa enxergar isso como uma crença e um fator limitante, né? Você não tem um grande bloqueio. Você poderia estar com um grande bloqueio, mas você não é. Então, assim, qual seria a sensação? E aí a gente vai tentar quebrar essa resistência racional de que forma? Mudando a sensação. Tem um grande bloqueio. Isso te causa uma emoção. Qual é essa emoção? Você identificou ela. Ok. Como que você pode mudar isso? Criando uma nova história em cima disso mesmo, né? Então, assim, como você se sentiria escrevendo esse mestrado que você acredita hoje não conseguir escrever? Qual seria a sensação, né? E você contar uma história disso para você mesmo. Então, assim, à medida que você vai contando essa história ela vai impregnando o seu subconsciente, e essa coisa de eu tenho um bloqueio que eu não consigo fazer, ela vai desaparecendo. E essa nova história que você está contando, ela vai se incorporando. E além de você contar essa história, qual é a emoção? O que você sentiria quando o telefone ligasse ou você recebesse o e-mail falando: Juliana, você você passou no mestrado, você precisa trazer X, Y, Z documentos para fazer a sua matrícula. Qual a sensação? Como você vai se sentir? E aí você trazer isso para o seu momento. E é um exercício diário que você vai fazer todos os dias. Então você vai impregnar a sua emoção com essa sensação que é boa. Porque hoje é muito distante. Hoje você está totalmente racional. Não consigo. Você já deu o comando. Isso é muito importante. Nós damos comando para o nosso inconsciente o tempo todo. A partir do momento que eu falo, eu sou burro. Eu sou burro. Não, eu não sou burro. Eu posso estar burro, né? Eu não sei tal coisa, mas você pode aprender. Isso é tudo na vida. Escrever, para algumas pessoas, é um dom. Para outros, é um hábito que se cria. O quanto você lê, Juliana? Que tipos de livro você lê? Porque o livro, ele enriquece o seu vocabulário e isso torna muito mais fácil a sua escrita, né? E quando você tiver dificuldade de escrever, leia coisas que não tenham nada a ver com o seu mestrado. Coisas totalmente aleatórias, uma revista, algum outro assunto, porque dali podem surgir ideias. E aí você vai conseguindo fazer essa colchinha de retalhos, né? Essa construção. O espiritual, aí é um tipo de resistência mais para frente que a gente enxerga normalmente por pessoas que já são mais espiritualizadas, né? Porque a gente fica às vezes meio sem rumo, sabe o que quer, mas não sabe onde chegar. Pessoas mais espiritualizadas, elas têm a resistência de olhar muito para a injustiça do mundo. Então ela se doa muito, o material para ela não é tão importante, mas ela precisa disso, só que em algum momento ela se perde. E aí, como que a gente corrige o espiritual? Já falei do racional e do emocional. Como que a gente corrige o espiritual? Conectando com o eu interior. Não tem outro jeito. E aí vai entrar a parte que a Paty falou, os hábitos, né? Porque é o criar uma rotina. Você tem que ter um tempo para você em silêncio com você mesmo. É o conhecer a si mesmo que vai fazer com que você entenda quais são suas crenças e paradigmas. E aí você pode listar todos eles. E aí você ir contando uma historinha do mesmo jeito que você contou para o mestrado da escrita, para cada paradigma e dificuldade sua. Se de algum espectador é dinheiro, dinheiro é sujo. Conta uma história. Como seria ter dinheiro? Qual seria a sensação? A gente precisa desconstruir todos esses paradigmas que a gente tem.
Isso é um exercício diário. Então, a melhor coisa quando a gente está transitando durante alguma resistência espiritual é a prática da meditação, é essa conexão de você com você mesmo. Porque algumas coisas também você quer, porque você viu, porque você achou legal, mas qual a sensação quando você tiver aquilo? E quando a gente começa a se perguntar qual a sensação de quando eu tiver isso que eu almejo tanto, muita coisa que a gente quer, a gente deixa de querer. Porque a gente vê que não é um querer nosso. É um querer porque eu vi o outro, porque eu achei legal, porque eu vi na rede social e porque é moda, porque tá todo mundo. Mas não é o querer que conecta com o seu interior. Então, isso é bastante importante. Uhum. Ah, vou fazer uma pergunta, não sei se você quer compartilhar, Juliana, né? Como você sabe que esse bloqueio tá aí na escrita? Assim, o que acontece para você? Por exemplo, você está estudando, de repente acontece algo, vem alguma sensação no seu corpo, vem algum pensamento. O que você costuma fazer quando isso acontece? É interessante, assim, se quiser compartilhar, pode, mas eu sempre gosto de entender um pouco melhor aí para saber o que você experiencia geralmente antes de deduzir, né? Porque às vezes o que eu entendo como um bloqueio pode não ser necessariamente o que você experiencia. Se quiser compartilhar aí, mas adorei a sua estratégia de analisar o problema e adequar de acordo com o emocional, racional, espiritual. Muito legal essa técnica e gostei. Muito boa. E fez muito sentido para mim. Acho que deve ter feito para quem está aí também. E você mencionou a questão de visualização, é algo que nós utilizamos muito, inclusive em PNL também. Você fechar os olhos e se colocar naquela situação do futuro e você já começa a sentir, né? Fecha os olhos, vê o que você vê, sente o que você sente naquela situação, por exemplo, quando você fez acontecer realmente esse mestrado na sua vida, o que você atraiu para a sua vida, o que você tem de diferente, quem ganhou com isso, você, as pessoas ao seu redor, como você se sente em relação a você mesmo, mesma, depois de concretizar isso, que sensações vêm no seu corpo, como você respira, como fica a sua postura corporal, e aí sente essas emoções, porque no fundo, quando nós queremos alcançar algo, geralmente o que a gente quer é uma emoção que a gente acredita que vai experienciar quando realizar aquilo. Então, que emoção é essa? Sente isso. E quando você se coloca com essa emoção, esse estado mental e emocional do futuro, de quando você já alcançou isso, e traz para o presente, fica mais fácil alcançar aquele objetivo. Então, se você fecha os olhos e se visualiza, e você pode fazer isso toda manhã, se quiser, você já começa a trazer essa sensação para o presente. É muito interessante. Eu mesmo fiz isso esses dias. Eu estou com um projeto e esse projeto envolve eu pesquisar com algumas pessoas aí, umas empresas que já estão adotando uma filosofia que eu estou com um projeto relacionado a essa filosofia, que é o TIL, que é turquesa, que é umas empresas mais conscientes, tal. Então, eu estou com um projeto que envolve ajudar essas empresas mais conscientes a permitirem que seus empregados vivam com propósito e sejam quem são, não usem máscaras no ambiente de trabalho. Então, assim, nesse projeto envolveu algumas pesquisas e eu mandei uma mensagem para uma pessoa que é aqui da Austrália, que criou uma empresa muito bacana, que promove algo parecido com o que eu estou com a ideia e tal. E aí eu mandei a mensagem, a pessoa não respondeu. E aí, depois de alguns dias, eu fui e fiz essa visualização e fiz um trabalho assim, de meditação, de já me ver acontecendo, todo esse projeto que eu estou aí na minha mente, que ainda está em planejamento. E foi muito interessante. Eu acabei de fazer a visualização, fui e mandei a mensagem de novo para a pessoa respondeu no mesmo dia. Assim, eu tinha mandado, tinha semanas, não respondeu. Aí respondeu, a gente vai marcar um encontro agora, tal. Mas eu achei muito interessante que até a forma como você escreve, acho que
quando você acredita, você tem uma energia diferente, até as palavras que você utiliza é diferente. Né? Quando você realmente acredita em você, você vai com tudo e assim, a energia que você emana é diferente, né? Até a forma como você conecta com outras pessoas que podem te ajudar nesse processo é diferente. Então, eu acho muito importante a gente acreditar naquilo que a gente quer realmente. Então, aí vem o pensamento, mas daí você vai e toma ação, né? Que nem no meu caso, eu acreditei, mas eu fui e mandei a mensagem para a pessoa, né? Com a cara de pau, que eu não conheço ela, tal. Mas você vai e toma a responsabilidade por fazer isso acontecer, né? Então, é uma E às vezes a gente combinação. acha que é só ter o pensamento positivo, mas se você não tiver ação, é igual é, o, por exemplo, um, ai meu Deus, oleiro, né? Ele mexe com barro, ele faz cerâmica. Ele tem o barro. Se simplesmente ele tiver o pensamento, nossa, com esse barro, se eu fizer o vaso assim, 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 vai ficar lindo, ok. Mas se ele não for lá, não colocar a mão, não tiver ação, não moldar aquele barro, porque a matéria-prima o universo já forneceu, que é o barro, vai ficar do mesmo jeito, não vai sair do lugar. Então a gente precisa também ter isso. E aí entra a questão, de novo, que você falou no começo da rotina, né? Eu tenho que criar uma rotina que favoreça aquilo que eu desejo, que eu almejo, que aconteça. Então, assim, pequenas ações, pequenos hábitos, como você falou, a meditação, a própria visualização todos os dias, é super importante, porque já é uma ação, né? Você não está simplesmente pedindo para o universo, ai, me dá. Você está se dirigindo em direção a. Se você está se dirigindo em direção a, o universo também conspira. Agora, você simplesmente fica pedindo, fica de braço cruzado, não adianta. E outra coisa que eu vejo muito, assim, na prática, que a gente tem o costume de... eu vejo bastante. E às vezes, se a gente não se policiar, a gente se pega fazendo também. É assim, ai Deus, eu quero muito isso, ou o universo, o que fizer sentido para você. Não, porque eu preciso muito disso, eu quero muito isso, não sei o quê. Ai, tô com pensamento positivo, vai dar certo. Aí, só reclama da vida, maltrata os outros, xinga, tá o tempo todo maldizendo. Então, assim, você tá com o pensamento positivo, mas a energia completamente negativa. Não casa, não fecha. Né? Você criou um tipo de resistência emocional, porque tudo no universo é energia. Se eu tô com pensamento positivo, com uma energia boa, eu estou alinhado. Mas não, eu tô só maldizendo, reclamando, fazendo mal para as pessoas, pensando mal. Energia. Não adianta eu estar com meu pensamento positivo, que a minha energia está totalmente negativa. Então, eu não consigo criar, eu não consigo nem ter... Como eu tô no fluxo da energia negativa, eu não consigo cumprir a minha rotina, eu não consigo partir para ação daquilo que efetivamente eu quero. E aí a culpa é de todo mundo, menos nossa, que aí a gente começa a terceirizar a responsabilidade, né? Ah, eu faço tudo porque eu estou fazendo os pensamentos positivos. Não é só pensamento, como a Paty falou, é tomar para si a responsabilidade da ação. Ok, você está pensando positivo. E o que você está fazendo na prática? Tudo na vida é o que estamos fazendo na prática. Por exemplo, quero emagrecer. Ok, o que você está fazendo? Ah, melhorei minha alimentação. Ah, eu estou fazendo atividade física. Ah, não estou fazendo nada. Eu só quero, estou esperando cair do céu. Não vai acontecer. A Juliana saiu, então, mas no exemplo dela mesmo. Quer escrever? Procura ler mais. Né? Ela até te respondeu, mas ela saiu. Ela colocou... eu tento escrever ou estudar diversas vezes, simplesmente escrevo, apago, escrevo, apago. Sinto um grande medo de errar e ser reprovada no final de toda a trajetória. Então, a sensação que ela sente, a gente entende que é medo, né? E aí, por que essa importância tão grande com a opinião do outro? Qual o problema em a gente ser reprovado, por exemplo, no mestrado? Isso não quer dizer que a gente não vai poder tentar outras vezes. Né? Então, a aprovação do outro tá tendo um peso muito grande, do meu ponto de vista. Aí não sei o seu, Paty. Tem vários aspectos, dá para explorar o que a Juliana falou de vários ângulos diferentes, né? Isso que é interessante aqui, as perspectivas, realmente, o que você falou realmente faz muito sentido. E aí, assim, uma coisa que veio para mim é a questão do propósito. O porquê você está fazendo isso? Porque eu sinto que quando você realmente foca no propósito, os medos diminuem.
né? E até a prática da gratidão também. A gratidão, você não consegue sentir medo, raiva quando você está grato. Então aí a gente falou de rotina, de hábito. É importante a gente ter ferramentas para conseguir se trazer para um estado mental positivo, porque é normal, todo mundo tem, eu tenho diariamente desafios, emoções negativas, tal, e inseguranças. Mas aí quando você tem estratégias, e aí podem ser estratégias diferentes, você se volta para aquele estado positivo, como eu disse da minha visualização, que é aquele estado que você precisa para fazer o que você precisa. Então, assim, você pode até, antes de escrever, respirar, sentar, fazer o que você tem que fazer para se colocar no estado mental positivo. Agradece a 3 coisas boas que aconteceram, agradece que você tem essa oportunidade de escrever, de repente que está saudável para escrever, agradece o que você de repente vai a concretizar na sua vida, agradece que você vai concretizar esse mestrado, de repente agradece antecipadamente. Todo dia antes de levantar da cama, eu agradeço pelo dia à frente. E aí eu sinto que é a decisão que eu tomei para como vai ser meu dia. Eu já sei que vai ser um dia bom, que eu já até agradeci. E é assim, algo parecido. Mas você pode fazer o que você quiser. Assim, eu acho o importante é você relaxar também. Né? E eu sei que assim, relaxa, 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 é mais difícil relaxar, né? Quando tem a pressão para relaxar. Mas para a gente deixar fluir essa escrita, esses estudos, é importante relaxar. Tem até o Andrew Huberman, que é um neurocientista americano, ele estuda assim, como aplicar a neurociência no dia a dia para várias questões diferentes, tal, para manter hábitos, tudo mais, para concretizar objetivos na sua vida. E algo que ele recomenda, que para mim faz muito sentido, é você ter esses momentos de variedade, que nem a Tati falou, quando você tem um intervalo dos estudos, você se expõe a coisas diferentes, tal. E aí você pode até fazer o multitarefa, que multitarefa é algo que a gente geralmente não recomenda, quando você quer realmente concretizar algo, quer dar resultado. Então, assim, quando você estiver fazendo a sua escrita, seus estudos, você tem que estar totalmente focada ali. Mas nos intervalos, você pode até fazer um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, um pouquinho de outra coisa. Porque, assim, esse movimento pode ajudar a gerar mais adrenalina para você. E a adrenalina, ela te leva à ação. Inclusive, assim, você pode, além de fazer essa exposição a coisas diferentes, você pode imaginar como seria, né, o contrário da visualização de quando você alcançar o objetivo. Como seria se você não focasse e não conseguisse alcançar o que você quer, tal. E aí, assim, o pior dos resultados que poderia ser, tipo, sua vida perde sentido porque você não acredita mais em você, que você fala que vai fazer as coisas, não faz, e aí isso vai, assim, virando uma bola de neve, vai ficando pior, 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 você fica, assim, muito mal, sei lá, em depressão, e aí tem muita coisa ruim acontece na sua vida, e você fica muito chateado com você porque você não alcançou esse objetivo. E o que acontece? Isso daí gera uma emoção negativa que também vai te levar à ação. Porque você fala, não, que isso? Não quero isso, não. Eu vou fazer acontecer. Tipo, te faz tomar a decisão. E, inclusive, tem alguns estudos que mostram que essa emoção negativa tem um poder muito forte, ainda mais forte para te levar à ação, quando você se vê, não, que isso, sabe? Tipo, porque às vezes a gente tem um objetivo, mas não tem aquela urgência, né? Não, vou fazer acontecer. Eu quero, mas não tem aquela urgência. Aí quando você vê o quão ruim sua vida pode ficar, o desperdício que foi da sua vida, se você não fez isso acontecer na sua vida, às vezes te leva à ação, né? Então você pode fazer algumas coisas, que nem eu mencionei, fazer várias atividades, gerar adrenalina, pensar em algo negativo, mas aí depois, para fazer acontecer, você precisa estar num estado mental positivo. Então você pode fazer essa brincadeira de gerar emoções assim, fortes para você, para te levar à ação, mas daí quando você vai realmente escrever, quando você vai estudar, você precisa estar num estado mental positivo. Aí sim você faz aquela visualização de tudo indo bem na sua vida, e aí você vai, respira, foca, você pode até fazer uma meditação breve, assim, um escaneamento corporal, que isso te ajuda a manter-se presente,
mais calmo, calma, mais centrado. Assim, você pode focar nas sensações no seu corpo, fazer uns exercícios de foco, inclusive tem alguns no meu Instagram que é assim, você foca num ponto à sua frente, depois começa a usar a sua visão periférica para ver ao redor do ponto, por exemplo, e aí vai expandindo, assim, algumas atividades de foco, respiração, meditação, para você estar ali. Porque quando você fica muito preocupado, pode dar errado, tal, pensando no futuro, aí isso fica mais difícil focar no presente, né? Agora, quando você está totalmente focado naquilo que você está fazendo, você só se preocupa no que você está fazendo agora, esquece de tudo mais. Aí é quando você dá o resultado, né? Eu imagino que quando você tem esses bloqueios que você chama, que você para, refaz, fica se questionando, tem pensamentos que vêm à sua mente do que pode acontecer no futuro. Vai dar errado, vão falar isso, sei lá. Quando você está só focado no presente, você vai fluir. Inclusive, eu fiz um curso aqui na sala de escrita, que eles falavam que o legal quando você está escrevendo é você ir escrever, 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 não se questiona, vai, só escreve, depois você corrige. Aí você vai, continua escrevendo, sabe? Porque às vezes a gente, não, vou escrever essa frase de uma forma diferente. Quando você vai, daí que você entra em flow, né? Quando você vai, só vai, faz, depois eu arrumo. Faz, depois eu arrumo. Depois eu arrumo. Aí você vai indo. E quando você volta para arrumar, às vezes você nem ia arrumar o tanto que você imaginava. Às vezes você deixa do jeito que estava, né? Eu lembro uma vez, eu fiz um curso de... quando eu vim para a Austrália, eu tive que fazer uns testes, tal, desses testes de inglês. E parte do teste era uma redação, né? Eu estava fazendo um curso preparatório para o teste. E aí eu lembro que eu fazia muitas redações e tinha que submeter. E aí teve um dia que eu gastei muito tempo fazendo a minha redação, porque eu estava assim, tem a estrutura, né? Tem a forma de fazer o texto. Aí eu estava seguindo a estrutura, tendo toda a preocupação de seguir o formato certo, usar um linguajar que mostrava que meu inglês não era tão básico. Então eu estava assim, toda preocupada e assim, nossa, eu terminei e falei, nossa, ficou bom, hein? Olha, fiz tudo certinho, coloquei tudo que precisava fazer na redação. Aí depois nossa, agora não tem tempo de fazer outra redação, que tinha duas redações. Aí a segunda redação eu fui só escrevi rapidinho, assim, entreguei. Aí o professor depois veio falar comigo, né? Falou, Patrícia, você entregou duas redações semana passada, eu corrigi. Uma ficou excelente, nossa, muito bom mesmo. A outra, sei lá, parece que não era você, estranho, não ficou tão boa. Aí eu achando que ele estava falando que a segunda que eu fiz rapidinho que ficou ruim, né? Porque eu não fiz. Aí era o contrário. Aí ele falou, daí quando ele me entregou a nota, aquela que eu gastei um tempão tentando fazer tudo certo, tentando acertar tudo, foi a que ficou ruim. E a outra que eu só. Aí foi a que ficou boa. Aí, assim, não sei se isso serve para você, mas acho que de repente fica aí o insight, né? A ideia para só deixar fluir na sua vida, né? Deixa fluir. Eu acho que principalmente quando você acredita no que está fazendo, por isso que o propósito é importante, né? Você acredita e aí vai, né? Não tem problema se errar, né? Deixa acontecer. E quando a pessoa nem sabe o porquê tá fazendo, né? Aí é complicado. É um dos motivos que a gente não consegue sair e trazer as coisas para a existência, para a realidade do dia a dia. Porque às vezes você pergunta, por que você quer isso? Por causa disso. Mas se você começa a perguntar por quê? Por que você quer isso? Tá, mas por que disso? Por que dessa sensação? Você às vezes descobre que não tem um propósito real daquilo, é algo muito superficial. Quando é algo superficial, a gente não tem força realmente para manter e executar, porque como a Paty falou, é como se fosse um insight, uma inspiração. Eu quero algo. Ok. Se for algo superficial, essa motivação que te joga a fazer aquilo no primeiro momento, ela não consegue te manter.
O que te mantém? O que te mantém é a rotina, é o hábito, é o propósito. Então, qual é o propósito disso? Ah, o propósito é que meu sonho é ser professora e eu preciso disso. Ok, é um propósito. Se for algo raso, porque eu quero um título, alguma coisa, é apenas um pedaço de papel, não tem um propósito. Tá, mas você quer ser professora por quê? Porque eu quero mudar vidas, né? É igual assim, você falou da dor, né? Imagina isso muito ruim. O estado de saúde. Por que quando a pessoa descobre a doença, ela vai para ação? Porque aquilo que incomodava e ela foi empurrando com a barriga se tornou tão ruim que aí ela enxerga aquele futuro ruim que estava tão, tão, tão distante. Então, é a força que impulsiona ela para ação, né? E o propósito tem que ser o quê? Saúde. Se o propósito maior não for saúde, qualidade de vida, poder correr, poder abraçar, beijar os filhos, fazer o que se gosta, né? Ser uma pessoa ativa, também às vezes a gente não consegue sustentar. Então, assim, a gente já costuma brincar no coach. Não é brincar, né? Uma fala que a gente usa muito no coach. Quem tem um pra quê, descobre os comos, né? Então, assim, primeira coisa, por que você quer isso, né? Esse pensamento positivo que você tem, esse desejo que você tem, o porquê. E como você vai fazer isso? Se você não descobrir o como, também você vai ficar parado no meio do caminho. Porque como? Quais são os recursos que você precisa para fazer isso? Você vai precisar de ajuda de alguém? Ok. Então, quem é essa pessoa que você vai escolher e vai pegar para te ajudar? O que você vai precisar mudar na sua rotina, no dia a dia, também para fazer isso? Né? Entendendo que não pode existir imediatismo, então eu não posso sair do primeiro degrau e pular para o último, porque não vai funcionar. E também não posso ficar criando os meus próprios bloqueios, porque às vezes é simplesmente a mente da gente que está criando tudo aquilo, né? A gente quer e algumas coisas precisam fazer a gente sair um pouquinho da zona de conforto. E se você não estiver disposto a sair da zona de conforto e dar o primeiro passo, como a Patrícia deu exemplo, ela ligou mandou a mensagem, ela não respondeu, ela foi lá, passou uns dias, ela foi lá, fez a visualização, ela poderia só ter visualizado e tá na mesma situação. Ela tomou ação, mandou a mensagem de novo, já teve um feedback positivo. E se tivesse simplesmente nem feito a visualização, nem tomado a ação, porque a gente tem muito disso que eu vejo, né, Paty? A gente fica esperando o outro, só que o desejo não é do outro, o objetivo não é do outro, nada é do outro, é seu, o propósito é seu. E aí você terceiriza para o outro. Porque realmente é mais fácil. Porque você pode continuar na sua zona de conforto que tá tudo bem. Foi. Então, não me chamaram. Mas o que você fez? Você fez ser notado? A ação que você teve, você fez ser lembrada. Porque às vezes não foi que a pessoa não respondeu à empresa porque não tem interesse no seu projeto. Simplesmente na correria do dia a dia passou despercebido. Hoje a gente recebe zilhões de mensagens no WhatsApp, às vezes fica lá embaixo que você nem enxerga. E se você não tivesse tomado ação de novo, você não teria o resultado positivo que você teve. Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a parar e policiar. E são coisas que a gente até fala dentro do nosso livro, que é a construção dos hábitos, né? Uma coisa super importante no capítulo da Paty é a reação. Primeiro, entender a emoção antes da reação. É uma coisa super importante, né? É igual você sente medo. Por que você sente medo? Então, entendeu? Por que eu sinto medo? Tá, o que eu faço, então? Qual é a ação? Como a Paty falou, te trazer para um estado emocional legal. Tá, mas eu fiz tudo isso e não funcionou. Aí a gente vai lá para o meu capítulo. Tá, como que foi meu dia hoje? O que eu posso fazer para melhorar? Qual é a reflexão da noite? Eu fiz assim, 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 não funcionou. Então, o que eu vou fazer amanhã? Já determina a sua ação do dia seguinte. O que você vai fazer? Talvez não vá funcionar de novo. Autoconhecimento, né? O livro, a gente traz 32 capítulos, são 32 autores diferentes, e a gente está trazendo nada mais isso, que é ouvir o eu interior. Você se entender o que funciona para você. Às vezes o que funciona para a Paty não funciona para a Tati. É bem parecido os nomes. A gente precisa encontrar o que funciona para Juliano, o que funciona para o Luiz, o que funciona para a Andréia. Porque cada um é um ser individual e único. Somos todos
ligados na mesma rede, né, que é o universo todo, mas cada um funciona de um jeito, cada um teve uma criação, cada um tem seus paradigmas, os meus são diferentes dos da Paty. Alguns paradigmas também, além deles terem sido imputados na gente na infância ou mesmo na vida adulta, por conversas, por televisão, por tudo, a gente acabou fortalecendo eles, porque à medida que a gente acredita e toma isso como uma verdade, a gente fortalece. Então, nós precisamos, parece bobeira, mas nós precisamos criar novas histórias em cima de tudo aquilo que a gente tem de paradigma, de crença, que a gente consegue identificar que está empatando a nossa vida. Tem coisas que a gente nem sabe que não sabe, né, Paty? Tem crenças que a gente nem sabe que tem. Uhum. Não, com certeza, assim, que é tudo inconsciente, né? Essas crenças, a maioria, menos de 5% é consciente. Então, assim, às vezes a gente está perguntando para a Juliana, o que te bloqueia? Mas, assim, ela pode falar o que vem à mente dela, mas isso é da mente consciente, né? Geralmente, 95% do que nos bloqueia ou mais, assim, a gente nem sabe. Então, É inconsciente. é por isso que é interessante a gente fazer esses trabalhos de conexão com o seu corpo, a meditação, para cada vez mais você diminuir o que é inconsciente para você, né? Que a consciência traz liberdade. Por isso que através de ferramentas de autoconhecimento, como trazemos no livro, você começa a se libertar, né, de crenças limitantes, do que te bloqueava antes, e começa a ir e acessar também o seu potencial, ao mesmo tempo que quando você abre, coloca luz no que estava inconsciente, isso daí vai colocar luz tanto para coisas que te limitavam quanto para forças, né? Nós temos tanta força que nem sabemos, nós não utilizamos todo o nosso potencial, né? E tem inclusive aquele ciclo do sucesso, né, que fala que nós temos o potencial, certo? Mas nós temos as crenças. Então, tudo começa com o pensamento. Assim, você tem os hábitos mentais, os pensamentos, as crenças, o que você fala para você mesmo, vai gerando as emoções que você experiencia, né, dependendo de como você está se sentindo, por isso que eu falei, se coloca num estado mental positivo através de técnicas, né, porque é difícil falar, fica feliz, né? Tem as técnicas, estratégias, os hábitos que vão te colocar no estado feliz, porque aí fica mais fácil. E aí você se está nesse estado mental, que é o que você precisa, emocional, aí você vai ter as ações, essas ações vão usar o seu potencial, transformar em resultados, né? E esses resultados vão reforçar a sua crença de que você é capaz, os seus pensamentos positivos, vai gerar mais emoção, vai usar mais o seu potencial, e aí vai indo esse ciclo positivo, né? Então é muito importante a gente se colocar. E tem uma coisa, assim, que eu entendo que às vezes, quando a gente tem um sonho muito grande, pode parecer, ai, não sei nem por onde começar. E é mais ou menos onde eu estava, assim, nesses últimos tempos que eu resolvi colocar um outro projeto grande, assim, que eu ainda estou em planejamento, mas aí eu fiquei assim, eu sendo coach, tendo ferramentas, que pensando, gente, agora, né, por onde começar? Eu preciso quebrar isso em pedaços pequenos, porque senão é muito grande, né? E aí eu comecei a quebrar e colocar em o que eu posso fazer agora, né? Porque senão o que acontece? O objetivo ele tem que ser desafiador, por isso que é até interessante ter esse objetivo grande, porque ele te estimula mais a querer alcançar. Se ele não te desafiar, parece que ele é menos interessante. Outra coisa, se ele é alinhado ao seu propósito, ele vai te motivar mais a querer fazer. Mas mesmo para quem tem propósito, tem objetivo grande, às vezes é difícil tomar ação, porque às vezes pode parecer confuso, né? Não tem um planejamento, tudo mais. E aí, quando você coloca, tá, mas quebra isso, o que eu posso fazer no próximo ano, o que eu posso fazer no próximo mês, na próxima semana, o que eu posso fazer hoje, uma pequena ação, que nem eu falei dessa. Aquele dia que eu contactei a pessoa, eu fiquei assim, gente, o que eu posso fazer é muito grande. Tá, o que eu posso fazer hoje é mandar uma outra mensagem para essa pessoa e tentar de novo. Sabe, é uma coisa simples. O que você pode fazer hoje, a menor ação possível, o pequeno progresso menor possível. E aí, quando você tem isso, daí fica mais fácil. Ah, isso é alcançável. Porque se você acha que é muito grande, você não acredita que você é capaz, às vezes, quando você não consegue ver o que você pode fazer hoje.
né? Sim. Você quebrou, fica mais fácil. Eu uso muito no consultório que eu falo que são as metas SMART, né? Pequenas metas, porque você chegou aqui, aí você já tá até tipo, caraca, eu consegui, agora a gente vai mais um pouquinho, e quando você vê, você já tá exatamente onde você desejava estar. Então, é quebrar, né? Esse sonho grande em pequenas metas, né? É como se cada meta fosse um pequeno obstáculo, porque hoje você tem um obstáculo gigante, você tem uma parede enorme de tijolos para você quebrar. Mas e se você só tiver uma muretinha para pular hoje? Então, pulei a muretinha. Agora, qual é o próximo passo? Exatamente. Às vezes você não vai conseguir enxergar o caminho todo, mas você pegar a pequena ação que você pode fazer hoje. Hoje eu posso acordar e intencionar o meu dia dessa maneira. Hoje eu posso acordar e fazer uma atividade física. Hoje eu posso Uhum, acordar e vou ler 2 artigos para escrever o meu mestrado, como é o caso da Juliana, né? Tá, e uhum. aí? E amanhã, o que você pode fazer? E de pequena ação em pequena ação, vai construindo, porque isso também vai fortalecendo de que você já está se movendo em direção àquilo que você quer. Porque senão fica É. só assim, eu quero, e não faço nada para atingir aquilo que eu quero. Uhum, É quando eu resolvi fazer uhum. transição de carreira. Não quero mais isso. Ok, vamos fazer outra faculdade, vamos estudar. Se eu tivesse, eu estava até hoje assim. Não quero mais isso. A vida, o azar, a tristeza. Não quero mais isso. Não, eu fui para ação. Eu fiz tal. É, foi um dia de cada vez. Tinha dias mais fáceis, dias mais difíceis. E assim acontece. Isso a gente não está querendo falar que o pensamento positivo vai resolver a sua vida. Todo mundo, como a parte mesmo falou, coach tem dificuldade. Eu também Uhum. tenho as minhas. Todos temos dias bons e maus. O problema é a gente fica mergulhado mais no bom do que no mal. A gente fica mergulhado mais no que é positivo do que negativo. Então, assim, a gente não absorve. Isso não quer dizer que a gente não vivencia e não experiencia. Até porque tudo isso faz a gente fortalecer. No próximo projeto, por exemplo, da Paty, ela já tem uma outra visão, um outro conhecimento, uma outra estrutura de como começar. E assim é em tudo na vida da gente. Mas a gente quer pular do primeiro degrau e ir para o último, como a Paty falou, uma pequena ação hoje. Então, hoje sobe um degrau. E quando você for ver, você já está lá no topo da escada. E é assim que funciona. Uhum. E você que É. é experts na meditação, a meditação ela também abre um canal muito para o fluxo criativo, né? Porque, Uhum. igual você falou, o projeto, não sei, ela falou, tem dificuldade na escrita. Ok. A leitura vai ajudar, lógico, né? Porque vai enriquecer vocabulário, vai treinar também essa questão de escrita. Mas como eu começo, por onde eu faço, a meditação, além de ser essa conexão com o eu interior, pelo menos o que eu leio assim, os estudos falam que aflora muito essa questão da criatividade exatamente por estar alinhado a essa conexão. E sempre que você medita, você vai se alinhando à verdade do seu eu. Então, você querendo ou não, Uhum. sabendo ou não, você vai se alinhando ao seu propósito. É isso mesmo? Uhum. Ah, é. Nossa, eu acho que assim, se tiver que receitar uma coisa para qualquer pessoa que seja passando por qualquer situação, eu vou receitar a meditação, com certeza. É isso que você falou. A meditação, ela vai te trazer para o momento presente. Se você só para e foca na sua respiração, uma vez por dia, por segundos que seja, você está começando a se treinar a focar no que está acontecendo agora, que a respiração está acontecendo agora. Né? Então, a respiração é uma ferramenta que você tem aí com você, que você pode acessar a qualquer momento. Mesmo agora, preste atenção na respiração, o ar entrando no seu nariz, a expansão do seu corpo recebendo o ar e a contração quando você está expirando. Isso daí já te traz para o momento presente. E essas preocupações, medo de ser reprovado, isso daí é futuro. Né? Então, para você precisa estar no momento presente, é no presente que a gente faz acontecer as coisas. E é isso que você falou. Eu sinto que a meditação te ajuda também a se conectar com o que realmente é importante para você, com o seu propósito, e cada vez você fica menos influenciado por esse condicionamento externo.
né? O que são os objetivos das outras pessoas, as comparações, até mesmo você começa a distinguir a vozinha interna do ego e a vozinha da intuição, da sua voz que te conecta com algo maior. Então, eu acho muito fundamental. E só de relaxar e focar naquilo que você precisa fazer hoje, agora, né? Então, por exemplo, no caso da Juliana, ela pode focar o que eu posso fazer hoje, o que eu vou fazer agora. Daí, se ela, não, tá tudo bem, eu só vou focar em escrever 2 páginas hoje, é só isso, sabe? E aí é aquele treino da meditação. Na meditação, você percebe que o pensamento veio, não é que você não tem pensamento, né? As pessoas falam, eu não consigo meditar porque eu não vem pensamento na minha mente. Ah, que coisa, hein? Você é muito diferente. Até os monges que meditam lá no Himalaia têm pensamentos. Fique tranquilo, tranquilo, você é normal. Mas a diferença é que quanto mais você treina a meditação, você consegue não se apegar ao pensamento. E também não ficar apegado a coisas do passado. E também não se apegar ao problema. E também não ficar apegado ao que pode dar errado no futuro. Você aprende a se trazer para o presente. O que eu posso fazer agora? Tá, vou fazer isso agora. Tipo, até assim na minha aula de crossfit, né? Às vezes tem umas coisas muito intensas, assim, que você fica pensando. Às vezes a gente tem que fazer uns negócios bem intensos por, sei lá, uns 20 minutos, não sei o quê. E aí, se eu ficar pensando, sabe, quando a gente começa a fazer, eu fico, ai meu Deus, eu ainda vou ter que fazer isso por mais 20 minutos, eu tô quase morrendo aqui com 1 minuto. Aí você passa mal, você desiste. Agora, o que eu sempre fico me treinando é, não, se eu vou focar no que eu posso fazer agora, se eu vou fazer agora o que eu posso fazer agora. E aí, quando vê, os 20 minutos foram e eu consegui fazer muito mais do que eu imaginava, porque eu só tô focando no que eu posso fazer agora, não tô pensando que pode dar errado. Nossa, não dá certo isso, né? Mas é isso, é te trazer pro presente. Esses dias eu coloquei uma frase da Oprah Winfrey, que é, assim, algo, não lembro exatamente as palavras, mas ela fala, faça o que você pode fazer o melhor hoje e agora, e aí, isso vai te colocar no estado melhor para fazer ainda melhor amanhã. Tipo, é mais ou menos isso. E eu gostei muito dessa frase, que é algo que eu coloquei para mim mesma. Eu já compartilhei algumas vezes que eu já fui muito perfeccionista, tinha medo de errar, tal. Acho que deve ter alguma parte de mim ainda inconsciente que ainda traz um pouco disso, mas já estou muito melhor porque uma coisa que eu fico repetindo para mim mesma, tá tudo bem, eu só vou fazer o melhor que eu posso fazer hoje, amanhã eu faço melhor. E aí é uma coisa que eu comecei a repetir para mim mesma, assim, isso me ajuda a me libertar de pressões que eu colocava em mim mesma, que não pode errar, que vai dar errado, que isso não é bom o suficiente. Tá bom, isso aqui é o melhor que eu posso fazer hoje, mas não quer dizer que eu não vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer hoje. Né? Mesmo que isso não seja ainda todo o meu potencial, mas eu vou fazer porque é assim que a gente vai cada vez mais chegar mais perto daquele potencial. Você se faz, assim, te puxa, faz o seu melhor. E aí amanhã você faz um pouquinho melhor, e aí vai, mas realmente vai com tudo, sabe? Acho que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente deve dar o nosso melhor. Mesmo que a gente saiba que não é isso que você queira fazer num período, assim, longo, ou a longo prazo, de repente, você quer se alinhar a outros projetos, mas se é isso que você se comprometeu a fazer agora, faz bem feito, né? Dá tudo que você pode, porque aí você tá aprendendo com você mesmo, porque o nosso inconsciente, ele aprende assim. A gente falou, você é programado pela sociedade, porque você assiste, pelas pessoas que você convive, escolhe gastar tempo. Isso tudo é verdade. E você também se condiciona através das suas próprias ações. Se você coloca algo na sua agenda, fala que vai fazer hoje, não faz, o seu inconsciente aprende, quando eu falo que vou fazer algo, eu não faço. E aí você fica normal, você aprende inconscientemente. É assim que a gente aprende, é por repetição, por emoção forte. Agora, se mesmo que você saiba que eu tô nesse emprego agora, mas é temporário, mas você faz direitinho as coisas lá, o que você coloca que vai fazer, você faz, você coloca o seu melhor hoje em tudo que você faz, você aprende com você mesmo que é assim que você quer se apresentar para o mundo. Você fala que vai fazer e faz, você se dá o seu melhor todo dia. E assim você aprende e cada vez você vai melhorando mais e mais e mais. Então, assim, é escolha. Nós temos escolhas, né? Inclusive, você quer ter um hábito, uma rotina matinal que vai te colocar no estado mental positivo, é uma escolha. A escolha de ter aquela rotina, você toma antes de ter a rotina.
né? Agora, o estado mental vem como consequência, né? Deus fala, ah, não é minha escolha estar me sentindo mal. Sim, não é sua escolha, mas você pode escolher que assim que você acordar amanhã, você vai fazer um negócio que você sabe que vai te colocar no estado mental positivo. E aí, o resto do dia vem como consequência, né? Tem coisas que não conseguimos controlar, mas tem coisas que podemos. Então, assim, aceite o que você não pode mudar, né? Também tome a iniciativa por fazer acontecer aquilo que você pode, né? E aí saiba distinguir a diferença entre os dois, né? Que essa é a felicidade, que não adianta querer não aceitar também coisas que você não consegue mudar, né? Sim. Então, acho que é isso, né, Paty? Eu acho que gravem leve para a vida de vocês a lição do barro, né? O oleiro, se ele não pôr a mão no barro e não moldar, não adianta ele ficar pensando que dali não vai surgir uma linda cerâmica, um lindo vaso. Vão existir cursos para aperfeiçoar todo esse trabalho. Então, assim é a vida da gente. E cada obstáculo, cada lição, cada coisa, nada mais são do que cursos da vida para nos aperfeiçoar e nos tornar cada vez mais próximos. E mesmo que a gente não conheça o nosso propósito, cada obstáculo, né, cada problema que a vida coloca e depara com a gente é para nos levar em direção ao nosso propósito, porque o universo sabe porque estamos aqui, a criação toda sabe. Então, no fundo, tudo que acontece na vida da gente é para direcionar a gente para o nosso propósito. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quanto mais rápido você olhar para dentro e se conectar ao seu eu interior, de uma maneira mais fácil a sua vida vai fluir. Você vai viver em flow, como a gente diz, né, Paty? Uhum. É verdade, assim, eu já tentei muito controlar a vida, né? E às vezes se eu me pego querendo controlar uma situação, eu percebo que realmente não me faz feliz, né? É Sim, entrar no fluxo da vida, realmente, né? Se alinhar aquilo que faz sentido, tirar a lição de cada momento, o melhor que você pode, mesmo das situações difíceis. E eu acho que é importante olhar o positivo, né? Realmente, a gente falou, vá além do pensamento positivo, mas eu acho importante ter o pensamento positivo, só que sim, coloque isso em ação, né? tem que ter ação. Só o Uhum, pensamento, a gente vai continuar no mesmo lugar. Quem tiver interesse de uhum, adquirir nosso livro, tem o link na minha bio, tem o link na bio da parte. O nosso direct fica à disposição. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente puder ajudar em alguma coisa, esse que é o nosso propósito maior, né, Paty? Ajudar uhum, vocês a encontrarem o propósito, a vibrarem numa outra energia e ter uma vida mais leve, feliz e espalhando isso assim, igual pipoca, né? Um passa para o outro, passa para o uhum, outro, uhum, que a gente se sente realizada e quando tudo isso acontece, a gente se sente que a gente está cumprindo a nossa missão e propósito, que é ajudar e espalhar isso para que mais pessoas vivam com propósito, porque é muito triste quando a gente vê pessoas que, tipo, estão simplesmente vivendo por viver, porque a vida é muito rica e ela tem uhum, muito a oferecer. Mas às vezes a gente está tão uhum, mergulhado em problemas ou em obstáculos, ou como a parte disse, no pensamento negativo, que a gente não consegue enxergar tudo isso. Ah, você é um ET uhum. por causa disso? Não, é normal. Nós já tivemos as nossas fases também, e hoje, quando elas acontecem, a gente só aprendeu a lidar com elas de uma maneira diferente e mais positiva. Uhum. Não é isso, vamos espalhar, né? Compartilhem aí o vídeo com quem possa se beneficiar. Que é isso, a gente falou, a gente aprende com as pessoas ao nosso redor, e se você está convivendo com muitas pessoas que estão com nível de consciência menor, você acaba meio que tentando se nivelar a pessoa para poder conectar. Isso é um processo que ocorre inconscientemente, a gente nem se dá conta. Mas, ao mesmo tempo, se você começa a expandir, você está afetando positivamente as pessoas ao seu redor. E se essas pessoas ao seu redor também estão se trabalhando, elas vão expandindo a consciência e aí, assim, isso vai se multiplicando ao seu redor, né? Sim, Então, eu acredito sim que se cada um trabalhar-se, nós conseguimos melhorar a vibração no mundo inteiro, assim, energética, sim. conseguimos um ajudar o outro a expandir a consciência e aí, quando vê, a gente está com
contribuindo para a expansão da consciência coletiva. Eu acho isso muito mágico, né? E sim, podemos nos ajudar nesse processo. E estamos juntos, e é até mais gostoso, né? É um trabalho em equipe também. Sim, Estamos juntos, a gente vai se ajudando. Mas é isso, exatamente. gratidão a todos que entraram, gratidão, Juliana, por compartilhar seu caso também. Tati, mais uma vez, por sua energia incrível, aprendo muito contigo. Eu me aprendo E toda é, hora. É bom muito que bom, é sempre bom a dá gente se troca, né? inspirar, né? Sim, Eu acho legal esses momentos, nos inspiram a nos conectar com quem realmente somos, né? Através do outro nós aprendemos, é muito mágico. Aprendemos mais sobre nós mesmos através de outras pessoas, é muito incrível. Gratidão. gratidão. Até a próxima, então. Beijão, gente. Bom Até. fim de semana para todo mundo. E esperamos vocês nas próximas lives aí, né, Paty? Sim, até breve. Beijo. Beijo, tchau.